obrigada. Primeiro, eu quero voltar a saudar a mesa, porque são fins da pessoa do nosso querido prefeito, que eu não queria deixá-lo sair sem que eu pudesse agradecer a atenção de sua presença nesse nosso ato. Eu agora dirijo as minhas saudações aos demais membros da mesa, a senhora Deise Batista, a primeira-dama, me dizem, o prefeito se queixou dela, eu reforcei a queixa dela, é de que cobrar o máximo do município no interesse das mulheres do município. Então, ela tem mesmo que fazer isso. Esse é o papel de uma primeira-dama comprometida com a questão de gênero ao qual ela pertence. Parabéns, senhora primeira-dama, e é isso que a senhora precisa fazer para equilibrar a relação de poder na sociedade, particularmente na sociedade desse município. Maurício, Marco Aurélio, eu quero também te cumprimentar, embora já não esteja mais na mesa, mas você é o presidente do nosso partido aqui no município. É a autoridade maior, depois do prefeito, evidentemente, e depois da primeira-dama, que está aqui, né, representando a direção do nosso partido nessa instância municipal do Partido Socialista Brasileiro, que vive hoje uma responsabilidade enorme, né, de disputar com outras forças políticas o governo do país e outros governos da federação. Quem sabe a gente sai dessa eleição, Marco Aurélio, não só com o presidente eleito, governadores eleitos, uma grande bancada federal, uma grande bancada estadual, mas sair com o nosso partido mais organizado, mais estruturado, e mais politizado nos seus compromissos e na sua prática política. E fugir um pouco dos vícios da política tradicional, da política convencional. Inclusive, Eduardo Campos, o nosso candidato a presidente, e a sua vice, Marina Silva, vem sob a insígnia da novidade, da modernidade, do novo, né, da mudança na política. E nós não podemos frustrar a expectativa da sociedade em relação a esses compromissos anunciados desde já pelos nossos candidatos. Então, fujamos de certos aliados, de certas alianças, de certos compromissos que podem negar esse compromisso anunciado e recebido com muito entusiasmo pela sociedade, que é a perspectiva do novo. Não só ter um candidato mais jovem, e uma candidata que tem uma experiência importante, mas, sobretudo, a vontade de mudar a cultura política. A sociedade não aguenta mais essa prática política viciada. Ela não aguenta mais discursos vazios que depois não se concretizam quando se ganha o poder nesse país. Então, nós temos a tarefa, enquanto socialistas, de fazer cumprir esse compromisso anunciado, né, e recebendo como boa nova na política brasileira este ano uma candidatura jovem, experiente, mas, sobretudo, tendo uma vice que tem demonstrado a sua vontade de fazer diferente na política nacional, e nós, junto com os dois, a gente possa, de fato, cumprir esse compromisso e sairmos da campanha afirmados, seja qual for o resultado que tenhamos, de que nós viemos mesmo para mudar, e mudar para valer, não só mudar no discurso, mas, sobretudo, mudar na prática. Agradeço a sua presença aqui, Marco Aurélio, representando aqui a presidência do nosso partido. E as nossas secretárias, temos 2 secretárias, ou 3 secretárias, de uma certa forma, aqui na nossa mesa, que são as secretárias que respondem pela área de mulheres em nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro. É importante a gente ter organizações partidárias voltadas especialmente para a questão de gênero, por conta exatamente da exclusão nossa, da exclusão das mulheres, sobretudo nos espaços de poder. Todas as outras exclusões a que nós estamos submetidas, no mundo do trabalho, no mundo da família, no mundo da sociedade, na cultura, na educação, na saúde, em todos os segmentos da vida do país, mas particularmente no mundo do poder, das instâncias de poder, a nossa ausência é quase absoluta, ou numa expressão muito pequena em relação àquilo que nós somos, quantitativo e qualitativamente na sociedade. E enquanto nós não tivermos poder, os nossos direitos não estarão assegurados, não estarão garantidos. Portanto, eu quero aproveitar essa nossa reflexão aqui, né? Inclusive o prefeito já informou que ao criar uma
Secretaria de Direitos Humanos, estaria incluída na composição dessa área do governo uma coordenação voltada à política de gênero, à política das mulheres. Isso é uma boa notícia e promissora, e desde já eu já disse para o prefeito, já disse para a nossa secretária, que nós estamos à disposição para ajudar a construir esse espaço aqui na cidade e no município e na prefeitura, que é essa coordenação de mulheres, que no futuro, quem sabe, um outro mandato do prefeito, ela se transforma em uma secretaria com poder real, como qualquer outra secretaria, para ter mais poder político no governo municipal. E aí sim, avançar mais do que já avançou na cidade em relação à questão de gênero, para que se confirme, tratar-se de fato de um governo socialista, de um governo democrático, de um governo popular, de um governo que prima, que dirige a cidade na perspectiva da igualdade, não só de gênero, mas da igualdade de raça, igualdade de classe, igualdade de origem, enfim, todos os aspectos, a igualdade enquanto a opção sexual, enfim, todas as opções que o ser humano tem a oportunidade de fazer na vida, e ele tem que ter a garantia de poder fazer essas opções, quais sejam essas opções, porque isso corresponde inclusive ao modelo que Deus pensou ao criar o ser humano, que é ser livre, né? Ser com dignidade e com direitos, e com igualdade de dignidade e igualdade de direitos. Então, se nós somos livres, conscientes, portanto com razão, e com inteligência e com responsabilidade, nós somos responsáveis pelas nossas opções. E como tal, ninguém pode nos impor as suas opções. Cada pessoa tem a sua opção. Respeite as nossas opções. E nós responderemos por elas, seja diante de Deus, seja diante da sociedade, seja diante das instituições políticas, seja diante de que for, seja diante de nós mesmos. Então, um pouco essa mensagem que eu espero que se imprima, ou já esteja se imprimindo na vida dessa cidade, dirigida pelo nosso partido e pela sua própria. Pode ser que não tenhamos ainda condições, sejamos prontos para podermos afirmar, estamos realizando ou vamos realizar um governo socialista, mas pelo menos um governo que se conduza e seus dirigentes e seus agentes públicos, né, se comportem a partir de princípios e de valores socialistas. O socialismo, para mim, é mais do que um modelo de economia, é mais do que um modelo de Estado, é mais do que um modelo de organização social. O Estado é um modo de existência. Aliás, o socialismo é um modo de existência. São princípios, são valores nas relações humanas, nas relações de poder, nas relações políticas, nas relações econômicas, nas relações que existem no meio de uma coletividade, de uma sociedade, portanto, de uma comunidade humana. Mas se a gente não, desde já, mesmo que não tenhamos condições históricas, estruturais, de termos um governo efetivamente, praticamente, organizadamente, como sendo um governo socialista, mas que pelo menos os responsáveis que estejam à frente dele, né, se comportem e preguem e se esforcem para agirem, sobretudo como lideranças políticas, como dirigentes políticos, como governantes, a partir de princípios socialistas, que é a ética, que é a honestidade, que é a solidariedade, que é a preocupação com a justiça, a preocupação com os direitos humanos. Enfim, são esses valores que definem o que é uma postura socialista. Quem sabe essa postura socialista vindo de todos nós, sobretudo os que estão à frente desse processo, a gente possa imprimir uma marca que um dia deixe de ser além de uma marca, venha a ser um modelo real de governo democrático popular socialista de esquerda. Essa é uma meta, essa é uma utopia, esse é um sonho, e é isso que nos move e que nos põe para frente na busca de chegar perto desse sonho, pelo menos chegar perto, ou no meio do caminho desse sonho, dessa utopia, que é a utopia socialista. É por isso que eu estou no PSB. E é por isso que eu brigo no PSB. Porque eu não dou por menos no PSB. Eu vim para ele acreditando que o S da sigla era mais do que o S, uma letra da sigla. Era mais do que uma legenda para disputar o poder. Eu espero, eu me esforço, eu me empenho, eu brigo
para que o nosso partido seja mais do que uma sigla, igual a qualquer outra. Por isso eu tenho tanto zelo para com quem a gente está junto, para construir o que juntos. Porque se há uma oposição de posições, de compromissos e de histórias e de origem, não podemos imaginar que possamos caminhar juntos só porque estamos numa mesma chapa. Porque a chapa supõe o quê? Compromisso político de pós-eleição. E é isso que me preocupa muitas vezes, que nem sempre a gente consegue ter uma linha de coerência na forma da gente compor as nossas chapas, de compor as nossas alianças e de compor os nossos apoios e coligações para governar. E isso compromete muitas vezes esse sonho, essa utopia, que é a razão de ser e por que, pelo menos para mim, está hoje no PSB. Bom, com essa introdução, que faz parte, evidentemente, do tema que vocês me propuseram, vou procurar ser breve, não porque eu estou com pressa de ir embora, porque quando eu venho para vir mesmo, não venho contando o relógio para poder ir embora, porque senão não vale a pena, é melhor não vir, se é para fazer isso, é melhor não vir. Então eu tenho todo o tempo que a gente precisar e houver interesse para a gente dialogar sobre uma questão tão fundamental como é a questão dos direitos da mulher, né, de políticas públicas, né, políticas sociais voltadas a esses direitos. E a gente tem que desdobrar o tema de acordo com as categorias conceituais que ela expressa. Por exemplo, vamos começar pelo que a gente entende dos direitos da mulher. Então vamos começar por aí. O que é a mulher? A mulher é um ser humano, é um sujeito histórico, né? É um ser humano que se expressa em diferentes aspectos da vida humana. Ela é mulher e, como tal, ela tem especificidades, ela tem peculiaridades, ela tem interesses e ela tem direitos como mulher, como indivíduo, como cidadã. Ela é trabalhadora. Então, e como mulher, ela também constrói família. Ela é mãe, ela é esposa, ela é companheira, né? Ela é reprodutora do ser humano. Ela tem uma vida reprodutiva, ela reproduz a humanidade. E isso é uma das coisas mais divinas que tem na condição de mulher, é ela reproduzir um outro ser humano, que não pode ser vista apenas como a reprodução da força de trabalho, que é o conceito de uma sociedade capitalista. Não, é um ser humano reproduzir como mais um ser digno, mais um ser de direitos, mais como um sujeito histórico para construir a história, e não só sofrer os efeitos da história que outros fazem por ela. Então, a mulher é um ser histórico, é uma cidadã, é uma trabalhadora, e como tal ela também tem direitos e características e demandas próprias da condição de trabalhadora. Ela é cidadã, enfim, ela pertence a um grupo social, a família, uma comunidade religiosa, uma sociedade mais ampla, seja dentro de um contorno de uma cidade, de um bairro, ou dentro de um país. Quer dizer, e como ser humano, ela tem, né, uma agenda de direitos e de interesses que precisam ser assegurados, precisam ser garantidos. E quem deve garantir esses direitos, né, e esses interesses é quem responde pelo governo da sociedade, que é o Estado. O Estado, as instituições políticas, o Estado numa democracia, né, que expressa exatamente o poder político através do qual se propõem políticas públicas, ações de governo, iniciativas de governo, decisões de governo, de modo a atender a esses interesses e a esses direitos. Mas para que o Estado possa atender de forma equilibrada, ou pelo menos de forma minimamente justa, os recursos que o Estado administra, e que é o discurso de todos, que contribuem com os seus tributos, com os seus impostos, com o seu trabalho, com a sua contribuição pessoal da construção da cidade, da construção do Estado, do país. Esse Estado precisa ser demandado, porque como os recursos são escassos, não são infinitos, e como nós não temos uma sociedade de iguais,
Nós temos uma sociedade de desiguais, ou pelo menos de classes. Nós somos uma sociedade organizada por classes sociais. E classes sociais que são desiguais, né? Nos seus interesses, nos seus direitos e na resposta a esses interesses e a esses direitos. E esses interesses não são interesses compatíveis. Até mesmo no âmbito de uma mesma classe social, você tem interesses contraditórios, você tem interesses conflitantes. Imaginem as relações entre as diferentes classes. As classes A, B, C, D. Não são classes sociais que se definem a partir de determinadas condições, o poder econômico, que por sua vez gera poder político, que por sua vez gera poder cultural, poder nas suas mais diferentes expressões. Então há um conflito de interesses e um conflito de classes e um conflito de direitos entre as classes sociais. Agora, quem é que arbitra numa sociedade democrática? Quem deve ser o juiz para arbitrar esses interesses contraditórios ou antagônicos? É o Estado. Mas só que numa sociedade de classes, o Estado não é tão justo, não é tão árbitro como a ideia de arbítrio, o árbitro do futebol, que decide quem ganha, quem perde, quem cometeu várias faltas ou não cometeu faltas, que punição tem que dar a um a outro. Não, o Estado, o juiz de uma sociedade de classes, ele não é isento, ele não é no sentido de ser neutro, não há neutralidade. Porque mesmo quando a gente age com neutralidade, a própria opção pela neutralidade já é uma opção. Já é uma decisão que implica uma decisão, uma escolha. Então o Estado, que é a instituição política máxima de governo, que no município é o prefeito, no Estado é o governador e assim por diante, mas pensando o Estado no seu sentido geral do conceito, é ele que detém o poder de administrar os interesses da coletividade, os interesses comuns de toda a coletividade, independente da condição de classe. Porém, na forma como as classes se organizam, as classes se constroem e as classes se relacionam, aí é a necessidade para se manter um mínimo de equilíbrio nessas relações que haja um juiz. Esse juiz, no conceito da ciência política, é o Estado, como árbitro do bem comum, que procura distribuir, né, em princípio, conceitualmente, de forma equilibrada, de modo a não haver tanto fosso entre um grupo social e outro, uma classe social e outra, né, condições tão difíceis de uma e tão super contempladas de outro lado, que é o papel do Estado. E aí isso se faz através das políticas públicas, das políticas, né, que definem o programa de governo, as prioridades de governo e os compromissos políticos de um governo, seja em que instância esse governo se exercite, se exerça, né, aconteça. Mas só que a sociedade não é uma sociedade parada, não é uma estanque, uma classe A, B, C até a D ou E, vai se estendendo, né? A pirâmide é de baixo para cima, né? É de cima para baixo, aliás, né? A, B, C, D, E, e aí não tem limites a base. O ápice tem limites, mas a base não tem limites. E cada vez a base se amplia, se alarga e o ápice, a cabeça se estreita pelas desigualdades fantásticas que existem na sociedade. E por isso que essas relações são relações conflituosas, são relações contraditórias, são relações antagônicas, são relações incompatíveis entre si. Nunca vão se resolver, por mais que haja vontade de se construir consenso, ou construir tentativa de acordo ou de negociação, vai ser sempre um conflito e uma tensão. E é essa tensão que dá o caráter dinâmico e dialético da realidade. É uma realidade em permanente movimento, em permanente mudança, em permanente transformação. E, evidentemente, a relação como se dá uma parte da sociedade, que é o Estado, e as instituições políticas, que formam a parte da sociedade que se chama sociedade política,
A sociedade política são todas as instituições políticas a partir do Estado. As leis, os partidos políticos, as instituições, o judiciário, né, os poderes da República, as instituições que compõem a estrutura, a cabeça da sociedade, inclusive as leis, né, os valores, a cultura. De outro lado, você tem a outra parte da sociedade, que é a sociedade civil. Você tem a sociedade política, que é o governo, são as leis, são as instituições políticas de um modo geral. De outro lado, você tem a sociedade civil, que é onde vivem as classes sociais, onde vivem os grupos sociais, onde se realizam as atividades produtivas, a geração da riqueza, mas a geração de uma riqueza em que todos produzem, seja enquanto detentor do capital, dos meios de produção, seja o que contribui com o processo de produção da riqueza através da sua força de trabalho, que é a relação capital-trabalho. E também uma relação dialética, uma relação contraditória, conflitiva. Por isso também não é uma relação harmônica, nem muito menos estática, nem muito menos estratificada. Ela é em processo permanente de mudança, de questionamento e de conflito. Por que eu estou chegando a isso? Porque quando chega a hora do Estado definir para onde destinar, o Estado aqui é representado pelo governante, seja em que instância for, federal, estadual, municipal, vai ter que decidir com o outro poder, poder executivo, poder legislativo, né, onde vai alocar, quanto recebeu de recursos, como também se gerou essa receita, né, todos contribuíram de forma desigual, já que a condição de cada um sobre renda é desigual, ou contribui igualmente, e aí aumenta a desigualdade, porque a gente tem que tratar os desiguais de forma desigual, senão, se tratar igual, acentua a desigualdade. Então, a própria geração do produto final, sob a forma de tributos, de riqueza, recursos públicos, vem do conjunto da sociedade, e que todos contribuem. Há uns tributos que são mais justos e outros menos justos. Por exemplo, quem tem propriedade deve pagar um tributo sobre a propriedade. Agora, há outros que não têm propriedade, mas só consomem. Consome água, consome café, consome a roupa que veste, consome o sapato que calça, ou a sandália que calça. Só que o imposto que está embutido, chamado imposto direto sobre o consumo, ele é aplicado igualmente para todos. Desde o dono do banco que financia a produção, até o operário que compra um tênis para o filho, ele paga o mesmo tributo do dono da indústria que produziu aquele tênis. Quer dizer, é o caráter desigual do imposto indireto, que é atribuído, recai igualmente sobre todos, independente da condição de classe. Portanto, isso é injusto. É injusto. Por exemplo, quem tem herança deveria ser tributado sobre a herança. Por que não? Porque a riqueza de quem deixou herança também foi construída com a participação de todos. Por exemplo, a fortuna, né? Não só necessariamente a fortuna, alguém que tem patrimônio. O patrimônio acumulado, não estou falando da herança, que depois de alguém morre e deixa a herança para a família, para os filhos, mas estou me referindo de fortuna que se acumula ao longo de uma vida, mas uma fortuna que evidentemente não é a produção de um indivíduo, ou sequer da sua família, é resultado da coletividade que produz essa fortuna. Portanto, uma sociedade que tivesse justiça fiscal tributária, tributaria a fortuna, tributaria a herança, assim como distribuiria os tributos de forma desigual, para recair de forma desigual o peso da contribuição do tributo, que é justiça fiscal, justiça tributária. E se isso houvesse, o Estado recolheria mais, consequentemente disporia de mais recursos para promover políticas públicas, políticas sociais, para atender os direitos sociais da população, inclusive os direitos sociais das mulheres, que é o tema que está aqui na mesa para a gente refletir. E aí tem um outro adendo. O Estado, ele não é assim, ele é tão justo
que de repente ele resolve fazer essas coisas de forma a dividir como o pai e a mãe numa família unida e uma família pobre, que em geral faz isso, né? O cobertor é curto, a família é grande, então em geral é a mãe que faz isso, com o acordo do marido, espero, né? Para ver onde puxa a ponta do cobertor, está fazendo frio, vai cobrir aquele mais doentinho, aquele mais criança, e vai deixando os mais de couro mais duro, resiste melhor ao frio, né? Com uma ponta coberta, outra não. Quer dizer, é essa administração doméstica que a mulher que promove, de modo a, com os escassos recursos que tem com a renda familiar, é capaz de atender de forma justa, de forma a atender as necessidades, que aqui não é direito, é necessidades dos membros da família, de forma a garantir que isso se faça no tempo, com as condições e objetivos que cada família tem, e para que a família sobreviva. E aí sim, a mãe e o pai, nesse caso, são justos. A sociedade é que não é justa com ele. A sociedade não retribui a essa família, a esse casal, a esse trabalhador, a essa trabalhadora, né, o quanto essas pessoas contribuem para a riqueza geral da sociedade, da coletividade. Mas isso é outro 500, caberia uma outra conversa de como fazer para resolver isso. E outro lado você tem o Estado, que o Estado é aquele que é o pai de família que deve administrar o interesse, o bem comum, sob a forma de quê? De políticas públicas, de políticas sociais, destinadas a quê? A atender a direitos sociais e a direitos individuais e aos direitos humanos de um modo geral. O conceito de direitos humanos é um conceito abrangente. Do conceito de direitos humanos está inclusive escrito com todas as letras há 65 anos na Carta das Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não escapa ninguém, estão todos contemplados naquela carta. E que repicam esses direitos que estão na Carta das Nações Unidas, né, consignados por todos os países que compõem as Nações Unidas. Né. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, se criou a ONU, e a ONU, né, iniciou a sua existência com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de como um acordo de todos os países presentes naquele fórum internacional, que hoje rege a jurisprudência em toda a legislação internacional sobre os direitos humanos. E no âmbito de cada país, de cada nação, de cada Estado, se reescreve esses direitos humanos no âmbito da legislação de cada nação, de cada país, de cada Estado nacional, que é a lei maior, a Constituição, as leis complementares que regulam os dispositivos que constam da Constituição e a legislação infraconstitucional, a legislação comum que se cria a partir da definição de que direitos nós vamos reconhecer por lei, que lei reconhece que direitos, né? E consequentemente que políticas públicas vão ser adotadas de modo a atender a esse direito. Tem direitos individuais, direito à vida, direito à alimentação, direito à liberdade, né? Direito ao trabalho, porque sem o trabalho você não tem renda, consequentemente você não tem como sobreviver. São direitos individuais, são direitos inalienáveis, direito à segurança, né, individual, proteção individual, né? São direitos individuais, sem o que o ser humano não sobrevive enquanto indivíduo. São os direitos individuais. O direito da criança ao nascer, né? Ela tem que nascer com segurança, com proteção, com saúde, num ambiente saudável. É um direito individual. O direito da mãe, né? A mãe de se reproduzir de forma segura, né? De forma adequada, de forma com qualidade, com harmonia, né? Com proteção a ela, com segurança, com consideração a ela, com reconhecimento do seu papel social de reproduzir a espécie humana. Então, ela, mulher, mãe, né, tendo direitos individuais. A gente poderia ampliar esses direitos, mas vamos nos situarmos nos principais e mais reconhecíveis,
Depois, os direitos sociais são direitos coletivos. Direitos sociais são direitos coletivos. É o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, o direito à segurança, o direito ao transporte, que são os direitos coletivos. Direito à moradia, direito à mobilidade, que são os direitos necessários à convivência humana numa coletividade, seja um bairro, seja uma cidade, seja um estado, seja um país. São os direitos coletivos. E esses direitos coletivos, eles são demandas coletivas. Claro que cada um pode tentar resolver seu problema de moradia, mas são poucos os que conseguem, por conta própria, individualmente, resolver esse problema de moradia. O mesmo vale para o transporte e transporte. Não são todos que podem resolver o problema de transporte comprando um automóvel. Tem que ter ele e tantos outros à disposição do transporte coletivo. Portanto, tem uma demanda coletiva. A segurança pública. Tem quem tem dinheiro e que não confia na segurança do Estado, que é uma função principal do Estado, assegurar a segurança pública, como não é, quem tem dinheiro contrata a segurança privada. Mas aí já deixa de ser um direito social, um direito coletivo, e passa a ser demandado individualmente por quem pode pagar por esse direito. E isso é ruim, porque enquanto alguns tentam resolver seu problema da segurança individualmente, você tira a responsabilidade do Estado e a pressão sobre o Estado para que ele resolva esse problema, que é um problema de todos. É um problema comum, o problema da segurança. Então, os problemas sociais são problemas, né, de todos, de uma coletividade, né, correspondem a direitos coletivos, a direitos sociais, né, e exigem políticas públicas, políticas do Estado, políticas que correspondam a meios, a recursos, né, de modo a que esses direitos demandados coletivamente e direitos sociais estejam devidamente atendidos no limite daquilo que a sociedade gera de recursos para poder assegurar essas políticas e a sua implementação de modo a atender a esses direitos sociais, a esses direitos coletivos, além dos direitos individuais. E aí é que entra o componente político nessa discussão. É porque não é uma coisa tão funcional, tão mecânica, que esse conceito, todo mundo eu acho que concorda, dificilmente alguém discorda desse conceito, que inclusive está nos textos das leis, né, das constituições, dos documentos oficiais do mundo, esses direitos sociais, esses direitos humanos, e que os direitos humanos incluem todos os direitos individuais coletivos e os direitos, né, novos direitos, porque a Carta de Direitos não é uma carta fechada. Direitos humanos não estão, né, classificados de tal modo que sejam esses e não outros, não vão mudar, não vão se modificar. Não. Os direitos, como o ser humano se transforma, muda. A sociedade, por sua vez, também se transforma, muda, da essência da sociedade muda. A natureza, o mundo, ele se transforma. Também o homem, a mulher, o ser humano se transforma. Portanto, os direitos também tendem a se transformar, tendem a se ampliar, a se somar a outros direitos. Por exemplo, os chamados direitos difusos, que no passado nem se falava nisso. Por exemplo, o direito a um meio ambiente de qualidade, sem poluição, né, sem insegurança, né, portanto, que assegure a vida das pessoas com saúde. É um direito difuso, né? É o direito a um meio ambiente adequado, né? O direito à cultura, ao patrimônio cultural. Um patrimônio cultural. Por isso que não se pode deteriorar, embora seja uma propriedade privada, um bem histórico na cidade, esse bem histórico tem que ser tombado. E eventualmente, dependendo do interesse da coletividade em relação a esse patrimônio histórico, ele tem que ser tombado e ser desapropriado pelo poder público para que ele seja de uso comum, que são os direitos difusos. Então, cada vez, quanto mais a sociedade evolui, a civilização, né, se aperfeiçoa, as gerações se sucedem, as civilizações se sucedem,
Os direitos humanos, eles tendem a se aperfeiçoar e a ampliar novos direitos e, consequentemente, a ação do Estado também aumenta a responsabilidade dele, Estado, como instituição política, e criar políticas públicas como de dever do Estado, como obrigação do Estado, de atender a todos os cidadãos e cidadãs de uma dada coletividade, todos os meios para atender a todos os direitos humanos dessa pessoa, desse grupo, dessa família, dessa comunidade, dessa sociedade. Agora, como eu disse a vocês, que o Estado não é neutro, que o Estado é o Estado de uma sociedade de classes. E o Estado de uma sociedade de classes, em geral, ele pende para a maioria, da minoria que detém o poder econômico e o poder político. Porque até a reprodução do poder político, ele se faz mediante a influência do poder econômico, ou não é? Quem é que está mais representado lá no Congresso? Não são os trabalhadores, não são as mulheres necessariamente, não são os negros, não são os índios, não tem um índio no Congresso Nacional. Tem menos negros do que mulheres. Mulheres somos menos de 9% na Câmara. Negro é muito menos que isso. E nós somos iguais, temos quase igual quantidade de participantes da sociedade, negros e mulheres. Portanto, mulheres e negros também. Mas essa mistura, se você contabiliza quantos negros tem na sociedade e quantas mulheres, é pau a pau, é mais de 50% da sociedade. E negros e mulheres somos desigualmente tratados em nossos direitos numa sociedade machista, patriarcal, sexista, que discrimina homens e mulheres. E se esse ser humano resolve, usando a sua liberdade, o seu arbítrio, a sua razão, e ao mesmo tempo respondendo por isso, decide por uma opção sexual, aí ele está ferrado. Se ele é mulher e se ele é negro, aí está ferrado ainda mais. Por quê? Portanto, não é uma sociedade igualitária, não é uma sociedade justa, é uma sociedade preconceituosa, é uma sociedade discriminatória, é uma sociedade que interfere na decisão do cidadão, do sujeito, né, que é cada ser humano. E aí o Estado, de novo, é o Estado de uma classe, porque quem governa as instituições políticas, a maioria que está no Congresso, ou a maioria que governa os Estados e o governo da República, quem é que patrocina a vida dessas pessoas para lá? É quem tem poder econômico, são os bancos, são os latifúndios, é a indústria, é o agronegócio, é quem detém poder econômico, E com o sistema político desvirtuado, sem controle sobre os gastos das campanhas eleitorais, sem controle sobre a origem desses gastos, e nem todos os gastos são contabilizados, e quando eles pegam debaixo dos lençóis, os custos das campanhas que não estão provados, não aparecem, aí eles saem por essa. Não é excesso não contabilizado, é receita não contabilizada. É uma forma de escapar da pecha de que ele roubou dinheiro ou usou dinheiro de fontes ilegais para patrocinar suas candidaturas e, consequentemente, a representação fica desvirtuada. Porque quem não tem dinheiro para bancar suas campanhas vai estar em desvantagem, vai estar em desvantagem. E o Estado não é diferente. E os governos executivos não são diferentes. Por quê? Porque não tem um sistema eleitoral partidário e um sistema político que regule essa questão do financiamento, que impeça, né, o poder político determinando o poder econômico determinando o poder político. Então, por que são tão poucos negros no Congresso e negras? Por que são tão poucas mulheres no Congresso? Por que não tem nenhum índio no Congresso? Entre outras razões, além da desigualdade que existe na sociedade, a discriminação, preconceito, etc., é a força do poder econômico que não se faz de forma democrática, não se faz de forma transparente. Porque não é o banqueiro bonzinho, não é o agronegócio bonzinho, não é o dono de um grande banco que vai patrocinar porque acredita naquele indivíduo, naquele candidato. Não, é que depois vai receber duplicado várias vezes com as emendas orçamentárias. O cara que se elege, seja executivo, seja legislativo, se ele não for honesto, e se ele recebe por baixo do pano
dinheiros escusos, não legais, não contabilizados na Justiça Eleitoral, o dinheiro que patrocinou suas candidaturas, não tenhamos dúvidas que o retorno desse é um investimento. Dar dinheiro para alguém ganhar a eleição não é um benefício, um favor, uma generosidade, um gesto de amizade. Não, é negócio. É negócio que depois vai reverter em muito dinheiro, além daquele que ele deu. Como é que alguém dá? Tem gente que dá milhões e milhões para um candidato. Tem vereador em São Paulo, na última eleição municipal, teve um candidato a vereador e é do campo democrático popular, gastou 8 milhões de reais. Ele tinha esse dinheiro onde? Se a origem dele é popular, se a origem dele é de trabalhador. Como é que ele arranjou 8 milhões? E nem se elegeu. Imagina a incompetência desse cara. Nem com tanto dinheiro ele se elegeu. Então essas coisas servem para a gente concluir, compreender que o Estado não é neutro. Quem está à frente da presidência da República, estou individualizando o atual presidente, não é isso. Qualquer presidente da República não se elege com seus próprios recursos, nem mesmo com os próprios recursos do seu partido, por maior e por mais dinheiro que esse partido tem. São milhões e milhões e milhões para um candidato à presidência da República, ou mesmo para o governo do Estado, ou mesmo para o Senado, ou mesmo para a deputada federal. Escapa um ou outro, né? Porque passou a vida toda trabalhando, construiu uma confiança e consegue se eleger algumas vezes. Então, esse Estado personificado nesses governos e desses representantes, né, não é um Estado neutro, é um Estado de uma classe. Ele está ao lado de quem tem dinheiro para patrocinar a presença dessas pessoas no Estado, à frente do Estado. Portanto, a pressão sobre ele se dá de duas formas. Se dá diretamente de quem patrocinou a campanha e vai cobrar a fatura, leva a fatura para cobrar, ou então é de lado da sociedade civil organizada, que resolve se organizar, pressionar o Estado, para obrigar o juiz, o árbitro do bem comum, que é o Estado, a voltar um pouco suas bolsas, seus recursos para esse lado. Tanto é que alguns movimentos da sociedade civil mais organizados, mais politizados, mais fortes e mais militantes, mais ativos, em geral eles conseguem mais do que outros movimentos da própria sociedade. Consegue mais por quê? Porque a pressão deles sobre o Estado é muito mais forte. E o Estado é obrigado a atender, porque ele está incomodando demais, está desestabilizando o governo. Vê, às vezes o governo fala, tal movimento quer desestabilizar o governo, não é isso? Mas não, é a relação dialética entre a sociedade civil e a sociedade política. Quanto mais organizada é a sociedade civil, tanto mais consciente politicamente ela é. Quanto mais consciente dos seus direitos de cidadania, individuais, sociais, difusos, quanto mais a sociedade civil tiver consciência da sua condição de cidadania, dos seus direitos de cidadania, e mais, se organiza para lutar por esses direitos, e toma consciência da sua força, quando se organiza para lutar por esses direitos, ele pressiona o Estado e consegue que o Estado não contemple apenas aqueles que patrocinaram suas campanhas eleitorais, mas é obrigado politicamente, por pressão política, a atender a demanda por moradia, por terra, né, por emprego, por um salário mais decente, uma aposentadoria mais digna para o aposentado, né, uma carga horária mais humana. Claro que o patrão não gosta disso. E claro que o Estado protege o patrão. Mas o Estado não depende só do patrão, porque se ele não tiver minimamente o apoio, o consenso ou o entendimento da maioria da sociedade, ele não governa. Ele não governa. Porque a cidadania organizada, politizada, mobilizada e participando, ela muda a realidade. Muda, inclusive, a vontade do Estado. Isso é real. Não estou fazendo fantasia de discurso, não. A gente pode imaginar isso porque a gente tem muito pouco essa prática da sociedade civil, está mobilizada, organizada e demandando o Estado, as políticas públicas, por isso que elas não acontecem. E a gente imagina, não, o Estado é justo, ele faz o que pode, ele não pode tudo, mas ele pode tudo para quem ele tem interesse em atender a esse tudo. E certamente não é a maioria, é uma minoria a quem ele deve, o Estado, representado em determinadas figuras,
depende do poder econômico, o fato de estar com o poder político, e ele se beneficia do poder político do Estado, porque o Estado é um Estado patrimonialista. O Estado brasileiro é um Estado patrimonialista, ou seja, é um Estado a serviço da minoria, dos que detêm o poder econômico, dos que detêm, consequentemente, o poder político. Mas como as coisas não são estáticas, como a realidade é dinâmica, como a realidade é dialética, como a realidade movimenta permanente, se transforma permanentemente, até quando períodos de força, que a gente imagina que aquilo está estratificado, não tem mais mudança. Eu vivi isso na época da ditadura. Eu estava do lado dos que se opunham à ditadura. Aquele longo 21 anos, era como se ele fosse um poder tão poderoso, tão definitivo, tão consolidado, tão imutável, e que a gente às vezes achava que aquilo não ia mudar nunca, só que ele estava apodrecendo por baixo, que a realidade é dinâmica, a realidade se mexe, a realidade vai mudando, nem que seja nas entranhas de algum sistema, né, ou de alguma organização da sociedade, no sentido de seguir de forma impossível de não acontecer a dinâmica da história, o processo de transformação e a dialética, a espiral dialética da história. É isso que nos dá a esperança e a certeza de que teremos o futuro. Depende do que a gente fizer dele. Se a gente não fizer nada no presente, o futuro será pior do que o presente. Mas se a gente faz um pouco no presente e consegue mudar algumas regras dessa convivência humana, inclusive contra o preconceito contra as mulheres, contra os negros, contra os diferentes, contra as minorias, contra os pobres. Se a gente faz alguma coisa para mudar esse cenário, e a mudança não se faz um a um, mas se faz através da ação política. E tem uma filósofa alemã, judia, que teve que fugir do nazismo, esteve em campo de concentração e fugiu para os Estados Unidos, Hannah Arendt. Ela dizia que a política é a ação de sujeitos coletivos. A política não é uma ação individual. Porque individualmente a gente não faz nada, a gente não vai muito longe, a gente não tem eficácia na nossa ação, na nossa prática política. Portanto, se a gente age coletivamente, politizadamente, ativamente, militantemente, a gente é aquele fermento que transforma, mesmo quando a gente não enxerga os fermentos. O fermento, como dizia o Evangelho, é o fermento que está escondido na massa e transforma a massa. O bolo fica gostoso, fica maior, fica bonito. Então, essas minorias que resistem, que lutam, que teimam, que perseveram, que acreditam na mudança, que assumem o protagonismo por essa mudança, mais cedo ou mais tarde, pode até não estar mais presente, mas a semente que ele deixou lá, o fermento que ele plantou lá naquela massa, isso vai reverberar no futuro, que nem tem importância mais se ele já não está mais. As coisas vão acontecendo porque é da natureza da realidade humana, é da natureza da sociedade, é da natureza do ser humano ser assim, em permanente mudança. Para concluir, eu quero dizer às minhas companheiras mulheres, a causa das mulheres, os direitos das mulheres, as políticas públicas que temos que exigir para atender os direitos individuais, sociais, coletivos, humanos das mulheres, assim como dos negros e das minorias, etc. Isso só vai acontecer, né, a partir da ação política, não só de nós mulheres. Eu quero fazer esse discurso, eu estou fazendo esse discurso também para os homens aqui presentes. Porque nós somos só diferentes em gênero, em funções biológicas, em algum aspecto psicológico. Mas nós somos seres humanos, em dignidade e em direitos, com necessidades e com potencialidades, com limitações e potencialidades, homens e mulheres. Agora imagine se um dia a gente descobre essa verdade, descobre no nível da nossa consciência, né? E todos, homens e mulheres, brancos e negros, jovens e velhos, enfim, as diferenças que ocorrem na sociedade, se a gente percebe que são riquezas que se combinam e tornam a vida mais rica, são as diferenças que se somam e que tornam o mundo mais bonito, mais rico, mais diverso, mais plural. Então, no dia que a gente descobrir isso, homens e mulheres, é evidente que tem que conversar de quem se sente mais atingido pela desigualdade,
pela discriminação, pelo preconceito, somos nós mulheres ausentes dos espaços de poder. Como não temos poder político, quem é que define as políticas públicas destinadas ao direito das mulheres? São os homens, que têm um poder, a maioria. E homem não quer pôr mulher no lugar dele, não. Porque mais uma mulher no poder é menos um homem no poder. Porque o número de vereadores aqui são 21, né? Tem 4 mulheres, né? E não é pouco, não, é comparado com outras cidades, não. Mas não é muito, não. Veja bem, porque para aumentar para 5, tem que ter menos um homem. E qual é o partido generoso, socialista, moderno, avançado que é isso? Não quer. Ou a gente vai e arranca, nós mulheres, dentro do partido, ou eles não vão nos dar, porque isso significa